Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje nós teremos a nossa primeira aula sobre circunferências e círculos. Espero que você aproveite bastante a videoaula e logo após possa fazer os exercícios propostos. Vamos lá. Posição relativa de uma reta e uma circunferência. Então nós temos aqui basicamente três posições entre, olha só, entre uma reta e uma circunferência. Então nós vamos partir para a parte conceitual. Então, espero que você possa fazer a demonstração mais simples possível. Olha só, em um mesmo plano, uma reta e uma circunferência podem ter um único ponto em comum, dois pontos em comuns ou não ter pontos em comum. Observe, a reta ela é tangente à circunferência. Observe aqui, nós temos uma circunferência de raio R e a reta, olha só, a reta T, ela toca no círculo, ou seja, a expressão tangente aqui significa que ela toca, ela encosta. Então, ela tem um ponto em comum, um ponto em comum entre a reta e a circunferência. No nosso segundo exemplo, nós temos aqui a reta, ela é secante. Secante, secar, nós podemos dizer que é cortar, interceptar. Ou seja, a reta, ela corta a circunferência em dois pontos, pontos A e B. Então, nós temos dois pontos em comum entre a reta e a circunferência. E no nosso terceiro exemplo, nós temos que a reta ela é externa. Externa quer dizer fora, ou seja, a reta ela encosta, não corta, ela está longe da circunferência, ou seja, ela está fora da circunferência, certo? Então, nesse caso, nós não temos nenhum ponto em comum, nós temos zero pontos em comum. Então, nós podemos ter um ponto em comum, dois pontos em comum ou nenhum ponto em comum entre uma reta e uma circunferência nas posições relativas entre ambas. Circunferência inscrita e um polígono e circunferência circunscrita a um polígono. Olha só, nós temos duas situações. A circunferência ela pode estar, olha só, ela pode estar inscrita no polígono, ou seja, ela está por dentro do polígono. Quando ela está por dentro, nós percebemos que os lados do polígono são tangentes à circunferência dada em questão. Então, olha só, quando a circunferência está inscrita, ela está dentro do polígono, os lados do polígono são tangentes à circunferência. Quando a circunferência ela está circunscrita, olha só, é a circunferência que está por fora. Ou seja, os vértices do polígono eles pertencem à circunferência. Se todos os lados de um polígono são tangentes, olha só, são tangentes à circunferência, então dizemos que a circunferência está inscrita. É o exemplo 1. Se todos os vértices de um polígono pertencem à circunferência, então ela está circunscrita ao polígono. É o exemplo 2. Ok? Posições relativas entre duas circunferências, ou seja, as circunferências elas podem ser tangentes externas, olha só, elas são tangentes, elas se tocam por fora, ou seja, olha só, a distância entre os dois centros é o raio 1 mais o raio 2, é o raio delas. Elas têm um ponto em comum, elas são tangentes externas. Elas também podem ser tangentes internas, elas se tocam por dentro. Nesse caso, a distância entre os centros das circunferências é o raio 1 menos o raio 2, certo? Os centros das circunferências e o ponto de tangente, eles são sempre colineares, olha, sempre pertencem à mesma linha. E nós temos uma terceira posição, que é um caso particular, é quando as circunferências elas são concêntricas. Elas internamente têm o mesmo centro, tá? É um caso particular das relações, das posições relativas entre circunferências, e elas têm o mesmo centro. Podemos aqui observar nesse exemplo que nós temos aqui uma parte laranjada que nós chamamos de coroa circular. Coroa circular.
Como circular. Como calcular a área da coroa circular? Como calcular a área da coroa circular? Então, observamos o seguinte. Nós temos aqui a circunferência de raio 7 e nós temos uma circunferência menor de raio 3. Então, a área da coroa circular é apenas calcular a área da circunferência maior, do círculo maior, perdão, menos a área do círculo menor. Podemos traduzir o seguinte. Nós podemos fazer o seguinte. A área da coroa circular é a área do círculo 1 menos a área do círculo 2. Se nós entendemos que a área do círculo, olha só, a área do círculo é igual a πr ao quadrado. πr ao quadrado. Então, nós podemos dizer que a área da coroa circular é igual a π vezes R1 ao quadrado menos R2 ao quadrado. Vamos aplicar aqui neste exemplo aqui. Então, a área da coroa circular, nesse caso, vamos fazer o seguinte. Vamos lá. π vezes R1 ao quadrado. Quem é o R1? 7 ao quadrado. Menos, olha só, menos R2. Quem é o R2? É o 3 ao quadrado. Então, a área da coroa circular é igual a π vezes 7 ao quadrado. Vai dar 49 menos R2 ao quadrado, que é 3, dá 9. Então, trazendo para cá, a área da coroa circular é igual a π vezes 40 centímetros quadrados. Então, a área da coroa circular é igual a π vezes 40 centímetros quadrados. Podemos traduzir ou transcrever tudo para a parte numérica, substituindo π por 3,14. Então, nós podemos pegar 3,14 vezes 40. Vou escrever menor aqui para aproveitar o espaço. Então, vamos lá. Deixa eu só diminuir aqui. Então, a área da coroa circular é igual a 3,14 vezes 40, que vai dar 125,6 centímetros quadrados. Se nós fizermos, a grosso modo, fazendo as suas áreas separadas, a área do círculo 1, a área do círculo 1 é π vezes 7 ao quadrado, certo? Então, nós podemos fazer que a área do círculo 1 é igual a 3,14 vezes 49. Então, vai ficar 3,14 vezes 49, que vai dar aproximadamente 153,86 centímetros quadrados. Podemos fazer que a área do círculo 2, da mesma forma, é π vezes 3 ao quadrado. Ou seja, 3,14 vezes 9. 3,14 vezes 9, que vai dar 28,26 centímetros quadrados. Podemos agora fazer a área da coroa circular é igual a 153,86 menos 28,26. E vamos encontrar o mesmo valor, 125,6 centímetros quadrados. A maneira de calcular a área da coroa circular é muito mais simples quando você usa já essa forma que o π fica em evidência. Mas você pode escolher a maneira que for mais conveniente para você. Ok? Então, nós encerramos a aula de hoje aqui. Próxima aula nós continuamos sobre círculos e circunferência. Então, você pode, após a aula, fazer os exercícios propostos e vocês tenham uma boa semana e até a próxima aula. Tchau, tchau. Continuando a segunda aula que nós já emendamos aqui, nós temos agora a relação entre
ângulos e uma circunferência. Então, vamos lá. Relação entre ângulos e uma circunferência. Nós temos o ângulo central e arcos. Olha só. O ângulo central da circunferência, observe aqui, o ângulo central da circunferência é o ângulo AOB. Tá aqui, ó, AOB. Esse é o ângulo central. Ele também é a mesma medida do arco AB. O O, ele é o centro da circunferência. E os lados, OA e OB, eles são os raios da circunferência. Então, nós temos o seguinte, nós temos que o ângulo central, X, ele tem a mesma medida do arco correspondente entre ele. Então, o ângulo central, olha só, ele é igual ao arco compreendido entre ele. Então, se o arco mede, por exemplo, aqui 90, o ângulo central também medirá 90 graus. E o complementar é o que falta para 360, então será 270 graus. Partindo do princípio que uma circunferência possui 360 graus. Ok? Circunferência, ângulo central, círculo e setor circular. Então, vamos só fazer aqui uma parte conceitual. Circunferência, está aqui, é toda essa linha periférica. Ângulo central é o ângulo que está no centro de uma circunferência. Ele tem como o vértice o centro da circunferência e os raios como os lados desse ângulo. Temos o círculo aqui, que é a circunferência com toda a sua região interna, é a principal diferença. Podemos dizer que um exemplo de circunferência é o anel, e um exemplo de círculo nós podemos dizer que é a pizza. Tá? A pizza tem região interna, o anel já não tem. E nós temos aqui um setor circular, que é a região compreendida aqui no ângulo central, e nós chamamos de setor circular. Setor circular é qualquer uma das partes do círculo determinada por um ângulo central. Podemos dizer que é uma fatia de uma pizza, está aqui. Ângulo inscrito. Nós temos aqui o ângulo inscrito. Como identificar o ângulo inscrito na circunferência? Ele tem como vértice, ele pertencente à circunferência, e os lados dele são duas cordas. Olha só. O vértice, ele é um ponto da circunferência, está aqui o vértice, ele é um ponto da circunferência. Os lados são duas cordas da circunferência. E olha só, o ângulo EG é o ângulo correspondente, não tem o vértice, olha só, não tem como o vértice do ângulo. Olha só, o vértice desse ângulo, ele pertence à própria circunferência, tá? Qualquer ponto aqui da circunferência, determinando duas cordas aqui, nós podemos dizer que esse ângulo ele é ângulo inscrito, ok? Diferente do central, que ele parte do centro, tá? O ângulo central está aqui, ó. Tem como o centro da circunferência o vértice desse ângulo. Relação entre as medidas de abertura do ângulo central, olha só, e do ângulo inscrito de um mesmo arco. Se um ângulo central, olha só, e um ângulo inscrito de uma circunferência tem o mesmo arco correspondente, então a abertura do ângulo central é o dobro da medida do ângulo inscrito. Então nós temos aqui o X representando o ângulo central e nós temos Y representando o ângulo inscrito. Então nós podemos dizer, olha só, nós podemos dizer que X é igual a 2y, x é igual a 2y, ou seja, o ângulo central ele é o dobro do ângulo inscrito. Vamos aplicar nestes exemplos aqui. Determine o valor de x, olha só, x nesse caso aqui ele é um ângulo inscrito, já o 118 é um ângulo central, então nós podemos dizer que o valor de x ele é o ângulo central, vamos só anotar a fórmula aqui, o ângulo inscrito AI é igual ao ângulo central AC dividido por 2. Então, nesse caso aqui, o AI, que é o valor de X, ele é igual a 118 dividido por 2. Ok? Então, a metade de 100 é 50 e a de 18 é 9. 59 é o valor de X. Nesse segundo exemplo, nós temos aqui que o X ele é o ângulo central. E o 41 é o ângulo inscrito. Então, nós podemos dizer que o AC, ângulo central,
é igual a AI vezes 2. Então, o ângulo central, que é x, é igual a 41, que é o valor de AI, vezes 2, que é igual a 82 graus, ok? Então, com esses dois exemplos, nós conseguimos ter uma noção para fazer a verificação e a comparação entre os ângulos centrais e ângulos inscritos de uma mesma circunferência com a mesma abertura de arco, ok? Então, encerramos aqui a nossa segunda aula de hoje. Espero que você aproveite bastante, assista quantas vezes for necessário e após a aula você possa fazer os exercícios propostos, ok? Tenha uma boa semana, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.